Eu falo, dentro de casa mesmo, minha mãe sempre pegou e falou pra mim assim, pô, sai desse negócio, não vai dar em nada. Né? E hoje eu pego o mouse sempre ela, aqui, ó. Tá, então dentro do TIR a gente tem a parte das elevações dos estantes, que nele é composto pelas flyers, que são as pessoas que são levantadas, que são jogadas para cima, e também pelas partes das bases, que são compostas pelas bases laterais, centrais, pelo back. Então as flyers elas são encarregadas em fazer o papel no ar, então elas são elevadas, elas têm o papel de mostrar a flexibilidade delas, de contagiar o público com a performance, de mostrar um certo nível técnico de flexibilidade, de força, de resistência para fazer as elevações e o papel dela lá no ar. As bases, elas também têm um papel muito importante de colocar a flyer para o ar, então elas têm que ter um porte físico um pouco mais elaborado, mais trabalhado para ter essa facilidade para fazer os movimentos de maior complexidade. Eu tive meu primeiro contato com o TIR logo que eu entrei na faculdade. Quando a gente chega na faculdade no primeiro dia, eles fazem aquela apresentação para os calouros. Eles comentaram sobre o TIR, sobre o Arlequinas, e eu já tinha visto no Instagram, então eu já sabia que eu queria participar. Eu conheci o cheerleading na universidade, né, como todo o seu curso, a maioria deles tem a sua equipe universitária, mas o curso que eu faço, odontologia, não tem uma equipe universitária no momento. Vim aqui para Ponta Grossa em 2015, né, para fazer ciência da computação na UTFPR. E nesse período a gente acabou conhecendo ali um pouco do TIR. Né? Então você já tinha o Asas, que tinha equipe, a Bull Leaders, o pessoal da Pirates e tinha o Anjos em Chamas, que hoje é a Devils. Né? Que era basicamente, pô, o pessoal fazendo dança com pompom, né? No máximo às vezes tinha uma elevação, então era algo totalmente diferente. A gente ainda não tinha, né, a equipe. E aí nesse período de conhecer ali o Asas Negras, o pessoal começou a gostar, só que não podia competir pelo Asas Negras. Então nessa de gostar, né, o pessoal começar a praticar, foi onde a gente começou a desenvolver a ideia de ter uma equipe que representasse a atlética. Né? Quando a gente pegou e começou com uma coisa mais voltada para dança, né? Então o pessoal se reunia para poder fazer, aprender coreografia e depois de um tempo a gente começou mesmo a fazer, né, pegar e chamar um treinador, né, um coreógrafo para a gente pegar e fazer mesmo o cheerleading competitivo, né, mas isso já em 2017, mas quando eu conheci foi mais um desses moldes. Eu conheci o cheerleading em 2023, sem treinar, mas eu comecei a treinar mesmo em 2024. Eu conheci o cheerleading na universidade, né, como todo o seu curso, a maioria deles tem a sua equipe universitária, mas o curso que eu faço, odontologia, não tem uma equipe universitária no momento. E eu me interessei muito pelo esporte, porque eu via uma possibilidade de mostrar, por exemplo, uma aptidão física que eu tinha, que era muita flexibilidade desde sempre. Então eu fui atrás disso, sabendo que eu não conseguiria numa equipe universitária por motivos de não ter. Então eu fui atrás disso no Rebellion, que era o único lugar aqui em Ponta Grossa que eu poderia treinar. E foi assim uma experiência incrível, continua sendo. Quando eu comecei no TIR, eu sempre imaginei que eu fosse treinar como base, porque às vezes o TIR a gente olha, as pessoas de fora principalmente, podem achar um esporte meio limitante, sabe? Por exemplo, se você tem tal peso, você não pode ser flyer, se você é homem, você não pode ser flyer, se você não tem tanta agilidade, enfim, coisas assim. Quando a gente entra, a gente percebe que não é assim. Mas aí, a partir do momento que essa chave foi o movimento All Boy no Brasil. Eu sou muito grato por ter competido na minha primeira vez nessa categoria, que eu me identifico muito, porque eu comecei nela, eu estou numa posição que, querendo ou não, tem um destaque nessa categoria. Foi isso que girou a chavinha na minha cabeça, assim. Primeiro porque foi uma coisa que eu não imaginava que existia no esporte, se você ser flyer e ser homem. E segundo, eu comecei competindo nisso, então, assim, é uma realização muito grande pra mim. Eu fui pro primeiro treino pensando, tipo assim, eu vou ver como é que é e depois eu decido, né, se isso aqui é pra mim ou se não é.
mas logo no primeiro treino eu já gostei muito das pessoas, do time. Então, em 2022 a gente tinha um time muito grande, eram 27 pessoas, isso é muita gente para um time de cheerleading. Acho que a gente viu essa evolução desde 2022, um retorno da pandemia. Antes disso também o time nunca tinha conseguido ser muito forte. O time foi criado em 2016, mas o começo foi muito difícil, eu não estava aqui para falar, mas eu lembro que a Marcela contava pra gente que sempre tinha sido difícil, né? Porque o time ainda era muito pequeno, não era muito conhecido. 2018 foi o primeiro ano do Rebellion como equipe, ele ainda não existia como ginásio. Eles treinavam em um estúdio de circo que existia antigamente. As equipes universitárias elas treinavam com muita frequência em parques, em gramados dos blocos da UEPG. Elas também alugavam alguns espaços de crossfit, de academias para treinar, mas não existia naquela época um espaço específico do tamanho adequado, com a infraestrutura adequada para a prática do esporte. Essa movimentação, principalmente em relação com a prefeitura, eu acho que ela veio muito mais ali a partir de 2023. Né? Quando a gente pegou e assumiu ali a presidência da Liga, foi muito mais ali, tipo, beleza, vamos tentar pegar e levar para a secretaria o que é o cheerleading. Porque eu acho que, tipo assim, uma coisa leva a outra, né? Então, quando a gente pegou e tentou principalmente falar com o Estocco, a gente tinha ali, tipo, uma conversa que ele já tinha com o pessoal da LAPG, mas, assim, com o LCPG ele não tinha conversa. Tipo assim, acho que ele sabia da existência, mas nunca tinha sido levado nada pra ele. E aí, a partir disso, quando a gente pegou e foi conversar com ele, a gente pegou e passou, são essas demandas aqui que a gente tem hoje pro Joia, né? E ele viu que, tipo assim, que o valor que a gente demandava, né, como campeonato não era algo muito caro, né, que dava para ajudar de alguma forma, né? E aí, a partir disso, a gente foi criando uma relação muito legal, principalmente com a secretaria, porque foi quando a gente abriu a entidade, né? E aí, como entidade, facilita muito mais. Todo esporte a gente encontra dificuldades pessoais, dificuldades de estrutura. É que no TIR a gente tem muita dificuldade para ter um lugar para treinar, para ter uma rede de apoio para isso. Porque é um esporte perigoso, assim, você cair, você não pode cair no concreto, você não pode cair em qualquer tipo de chão. Você precisa cair num local adequado, caso você caia, para você não se machucar. Um tablado, um tatame no mínimo. E não é sempre que a gente tem isso, não é sempre que a gente tem essas condições. Atualmente, eu vejo que algumas das equipes estão correndo atrás, falando com vereadores, falando com a prefeitura para conseguir isso. Eu comecei a treinar em maio de 2022, que foi quando eu entrei na faculdade, e a gente treinava no colégio polivalente, era emprestado para nós. A gente ia para lá a pé, não é muito longe daqui, eu acho que é uns 2 quilômetros, mas a gente ia para lá a pé. E era na quadra do colégio, então era aberto dos lados, em cima tinha cobertura, mas os lados eram abertos até quando chovia. A gente tinha que pegar um rodo para tirar a água da quadra, porque ficava tudo empoçado, enfim. A gente tinha tatames do colégio, que ficavam guardados numa salinha, então todo dia quando a gente chegava, antes de começar a treinar, a gente tinha que ir lá na salinha, pegar os tatames, montar todos os tatames. E, claro, né, não era a estrutura adequada, porque os tatames eram pedaços soltos, então a gente não tinha um tatame completo. Eu consigo perceber o tiro em Ponta Grossa atualmente como um esporte que está em constante desenvolvimento, porque a gente está conseguindo estruturas maiores, lugares para treinar, a gente está conseguindo uma visibilidade maior. E também, além disso, eu vejo que algumas equipes universitárias estão se desvinculando mais das suas atléticas e começando a aparecer mais sem elas. Ponta Grossa manteve-se como um dos maiores centros, com 11 equipes universitárias, empatando com Curitiba e Maringá como as cidades com maior número de times na categoria.
Atualmente, o cheerleading em Ponta Grossa mobiliza um total de 132 atletas divididos em diversas equipes, como Asas Negras, The Flames e The Devils, um contingente significativo que atesta a popularidade da modalidade. Eu acho que o cheer significa para mim, primeiramente, um esporte e eu tento levar isso no máximo de rendimento possível. Então, um esporte de alto rendimento, primeiramente. Foi muito importante para eu alcançar um equilíbrio entre meu corpo e minha mente, porque eu acho que o esporte, qualquer esporte, seja o seu lazer, seja um esporte de alto rendimento, você sempre precisa equilibrar o seu corpo com a sua mente para você alcançar bons resultados. Eu comecei a cuidar mais da minha saúde por conta disso, comecei a cuidar mais da minha saúde mental por conta disso, e eu comecei a me desafiar mais à evolução por conta disso. A gente precisa sair da nossa zona de conforto para poder evoluir, e para a gente sair da nossa zona de conforto, a gente precisa estar bem com o nosso corpo, com a nossa mente. Enfim, é uma série de pequenas mudanças que me levaram a ter uma melhora de vida muito maior. O Arlequinas, na verdade, acaba representando muito mais do que só um esporte para mim. Chegar e descontrair dos problemas da faculdade, da carga pesada que a gente tem, da nossa carga horária. Chegar nos treinos e poder me divertir com os meus colegas. Eu não sou daqui de Ponta Grossa, então eu me mudei para fazer faculdade. E eu acho que o Arlequinas foi um dos pontos mais essenciais, assim, para eu conseguir continuar na minha graduação. Eu acho que eu comecei a ver o Arlequinas assim, mais como uma família do que, de fato, como um time. O cheerleading é determinação. Da pessoa ela continuar com tantos empecilhos. Né? Ali no começo, né, era muito, o cheerleading é um esporte para meninas. Cheerleading, o pessoal só quer saber de usar o uniforme para festa. Você pegar e ter uma rede de apoio, principalmente assim, dentro da equipe, para você pegar e, vamos sair hoje para pegar e fazer alguma coisa, é sempre bom. Assim, eu fico até emocionado falando um negócio desse, porque é difícil, né? A gente sabe o quanto é complicado, quando a gente luta para poder ir atrás. Minha mãe sempre pegou e falou para mim assim, sai desse negócio, não vai dar em nada. Né? E hoje eu mostro assim para ela, aqui, ó. Tá vendo? A gente pegou, se esforçou. É um trabalho em conjunto. Se você não tiver alinhado com o pessoal, como é que você vai fazer? E agora eu vejo assim, a gente precisa também das outras equipes em conjunto. Né? É algo que eu quero pegar e, no que eu puder ajudar, eu quero ajudar.